Capítulo 2. Notícia triste. Parecia que aquela sexta-feira, 16 de julho de 1915, seria um dia comum no acampamento. Tivemos as reuniões costumeiras e os preparativos para o sábado começaram a ser feitos. Era possível ver as pessoas agitadas, indo de um lado para o outro para deixar tudo pronto antes do pôr do sol. Eu estava com minha mãe na barraca. Partilhei com ela meu desejo de ir a Santa Helena com meu pai para visitar a senhora Ellen. Não vejo problemas, querida. Se seu pai concordar, por mim está tudo bem. Conversamos mais um pouco, então percebi uma movimentação estranha do lado de fora. Algumas mulheres estavam numa roda e parecia que uma delas estava chorando. Meu pai chegou cabisbaixo e antes que eu falasse qualquer coisa sobre a minha ideia, ele olhou para minha mãe e anunciou: "Acabamos de receber um telegrama informando que a senhora Ellen faleceu hoje às 3h40 da tarde em seu lar, em Elmshaven. A mensageira do senhor agora está descansando." Não acreditei quando ouvi aquelas palavras. Ellen estava morta. Era tarde demais. Nunca mais eu teria a chance de me encontrar e conversar com ela pessoalmente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha mãe perguntou os detalhes para o meu pai. "Ainda não temos muitas informações", ele disse, "mas soube que ela morreu de forma tranquila, como uma criança que adormece para o seu descanso, sem dor ou sofrimento." Alguns dias antes, ela já parecia inconsciente do que acontecia ao seu redor, pois não se comunicava mais e também aparentava não ouvir. Não tenho dúvidas de que ela foi um vaso escolhido por Deus. Minha mãe disse em solenidade. "Vaso?", pensei. Por que minha mãe está comparando a vida da senhora Ellen com um vaso? Bem, eu não sei e não sabia naquela ocasião, mas era uma pergunta para a qual eu teria uma resposta em breve. O restante daquele dia no acampamento foi bem diferente dos outros. Por outro lado, havia muito movimento. Meu pai se ausentou para uma reunião com os organizadores da Campal. Enquanto fui buscar água para minha mãe terminar as tarefas da sexta-feira, encontrei Gary no caminho. "E então, você soube do falecimento da senhora Ellen?", perguntei com um tom triste na voz. O azul dos olhos de Gary parecia mais intenso naquele entardecer. Ele balançou a cabeça afirmativamente. "Sim, eu soube." Gary tomou gentilmente o balde das minhas mãos e começou a me acompanhar até o local em que a água era distribuída. "Como faleceu hoje, ouvi dizer que o funeral em Elmshaven será apenas no domingo. Meu pai está reunido com os organizadores." Eu disse com a cabeça baixa. "Acho que ele vai conseguir mais informações a respeito dos procedimentos para o funeral." "Todos estão muito tristes com a notícia", Gary comentou. "Desde bem pequeno, tenho ouvido histórias sobre a senhora Ellen e seu marido, o pastor Tiago. Deus os usou poderosamente para estabelecer a obra de publicações, fundar os colégios que existem até hoje e a organizar a igreja para que ela cumprisse o papel para o qual Deus a criou." Gary começou a falar com entusiasmo sobre algumas viagens de trem, de carroça e de trenó que o casal havia feito ao longo do tempo. Eles suportaram o frio intenso em algumas situações, passaram por campos poucos habitados e perigosos em outros, mas sempre contaram com a proteção de Deus. Fiquei impressionada com o tanto que ele conhecia a respeito da senhora Ellen e o seu marido. Gary era apenas 2 anos mais velho que eu, mas sabia muita coisa. Por sua família morar em Bat Creek, ele tinha mais acesso às informações relacionadas à vida da senhora Ellen. Passei a olhar para Gary com admiração e descobri naquele entardecer que tínhamos algo em comum: o interesse e o gosto pelas incríveis histórias sobre o início da igreja, especialmente as que envolviam homens e mulheres que dedicaram a vida ao serviço de Deus. Enchemos o balde e Gary se ofereceu para levá-lo até a barraca. Agradeci, pois ele agora estava pesado. Chegamos a tempo de ouvir meu pai dando a notícia à minha mãe, uma notícia que trouxe um pouco de alegria. Os oficiais da Associação da União do Pacífico e da Associação da Califórnia haviam solicitado que uma cerimônia fosse realizada também em Richmond, na Campal, no dia seguinte ao funeral da senhora Ellen, em Elmshaven.
Não acreditei no que estava ouvindo. Eu, Ana Beatrice, teria a oportunidade de presenciar a cerimônia de despedida de Ellen White. Meu pai não entendeu nada quando me aproximei dele e beijei-lhe o rosto. Apenas Gary entendeu minha atitude. Ele olhou para minha mãe e apenas sorriu. Tratava-se de algo triste, era verdade, mas fiquei feliz com o presente que Deus estava me dando. Aquela cerimônia mexeria para sempre com a minha vida.